Olá, tudo bem? Bem-vindo ao nosso espaço virtual voltado para a inteligência aplicada à educação e evolução. Hoje nós vamos falar sobre lançamento oblíquo, né? Nós fizemos aquelas aulas de vetores, né? Passamos pelos vetores da base canônica, fizemos a parte de lançamento horizontal, certo? E claro que o lançamento horizontal é uma pré-aula do lançamento oblíquo. Se você não estudou vetores, se você não estudou lançamento horizontal, fica muito difícil você entender a proposta desse conteúdo, tá certo? Nos vestibulares como Enem, tem caído como ilustrações, tá? Mas se a gente pegar vestibulares da FUVEST, segunda fase da Unicamp, Unesp, por exemplo, né, tem caído esses tipos de exercícios. Nós vamos fazer essa aula, né, fazer uma discussão do conteúdo, de como você tem que trabalhar as equações matemáticas para poder chegar, os modelos matemáticos, melhor, para poder chegar, né, a ter uma resolução correta desses exercícios. E vamos resolver 2 exercícios hoje dessa aula para que você possa ter, né, total noção desse conteúdo, tá bom? Então vamos lá. Bom, primeiramente, se eu vou lançar um objeto dessa forma, correto? Ele vai fazer uma curva chamada de parábola. A sua trajetória vai ser uma curva parabólica, correto? Automaticamente ele sai com uma velocidade inicial, VO, né? Esse vetor velocidade inicial, ele está aqui, ó, vou colocar aqui como VO, né? VO, vetor velocidade inicial, correto? De lançamento, vetor velocidade inicial, correto? Como o lançamento ele vai ser feito numa trajetória parabólica, correto? Há de convir, alunos, que ele vai ter 2 movimentos. Ele vai ter um movimento na direção vertical e o outro na direção horizontal. Então ele vai caminhar em 2 dimensões, né? Ele vai fazer essa trajetória aí, ele vai fazer esse trajeto aí em 2 dimensões, correto? E nós chamamos de a direção X, eu vou colocar VO aqui, ó, tá? VOX, tá? Essa direção VX aqui é a componente horizontal do vetor velocidade. Lembra da decomposição de vetores, que um vetor velocidade inclinado pode ser decomposto em duas coordenadas, coordenadas x e y. Aí nós falamos dos vetores da base canônica, que é uma ferramenta para que você possa resolver, né, entender isso da melhor forma, correto? Então a componente x vertical, a componente x, VOX, é a velocidade inicial, é a componente da velocidade inicial horizontal do vetor V, ó, tá certo? Então essa aqui ela tem uma componente vertical, horizontal, perdão. Então componente, vamos escrever aqui, ó. Vou escrever da mesma cor que eu adotei aqui, ó. Componente horizontal, esse giz aqui não tá legal. Horizontal do vetor velocidade. Maravilha. Correto? Aí, ó, vetor velocidade, certo? E VOY, né? A gente vai chamar de VOY aqui, ó, escrevi de vermelho. VOY é a componente vertical. Tá aí, escrito aí, certo? Componente vertical do vetor velocidade. A nossa caligrafia aqui, ela não é das melhores, mas quebra um galho, correto? Maravilha. Então, automaticamente, nós podemos fazer composições desses 3 vetores, né? A componente horizontal, a componente vertical, juntamente com o vetor velocidade VO. Automaticamente, ó, se eu trouxer esse vetor velocidade aqui, ó, que é o VO, Y, velocidade inicial Y, eu formo um triângulo retângulo aqui de ângulo θ. Ah, professor, eu posso fechar lá em cima também? Pode, você pode fechar aqui e chamar de VOX. Você vai ter um triângulo
um quadrado aí de vetores, né? E as componentes aí vetoriais aí subscritas num triângulo retângulo aqui, ó, correto? E claro, alunos, claro que eu posso usar, né, as funções trigonométricas seno e cosseno, né? Lembra que eu não vou escrever isso aqui novamente, mas a gente sabe que o VOX vai ser o vetor módulo do vetor V, né? Módulo de VOX vai ser o módulo do vetor V vezes o cosseno do ângulo θ, horizontal. Correto? Porque o VOX naquele triângulo retângulo é o cateto adjacente. E o VOY é o cateto oposto, certo? Então o módulo do vetor VOY é o módulo de VO vezes o seno do ângulo θ. Ah, professor, como é triângulo retângulo, então quer dizer que o módulo de VO, né, é o teorema de Pitágoras. Isso, alunos, ó, VOX ao quadrado mais aqui VOY ao quadrado, seguindo os teoremas, né, das aulas anteriores, as fórmulas das aulas anteriores, correto? Então, isso aqui a gente já viu em aulas anteriores, mas sempre bom ressaltar e refazer, correto? Bom, aí nós temos o seguinte, professor, como é que nós temos que nos comportar mediante, tá? Mediante a esse movimento. Primeiro, na parte horizontal, nós temos um movimento horizontal. Então, horizontalmente, vamos colocar aqui o advérbio de modo aqui, horizontalmente, o movimento é MU, movimento uniforme. Então, né, se eu quero calcular o alcance, S igual a SO mais VOX vezes T. Correto? Recapitulando, geralmente, veja bem, ó, eu estou considerando do ponto A B no eixo X, correto? Geralmente, eu considero essa parte aqui como zero da trajetória, correto? Como marco zero. Então, o meu espaço inicial vai ser zero. VOXT, eu chego que o alcance, né, eu vou chamar de alcance esse espaço aqui, ó, ou distância, é VOX vezes o tempo que ele leva para chegar. Lembrando que esse tempo aqui é o tempo total, tá? Que é a soma do tempo de subida, que ele sobe lá em cima, certo? E o descida, porque ele vai fazer esse movimento, ele vai subir até uma altura máxima, depois vai descer. O mesmo espaço de tempo que ele leva na primeira metade, ele vai levar na segunda metade. Correto? Então nós poderíamos dizer aqui, ó, nós poderíamos dividir isso aqui em duas partes, né? Vamos dividir isso aqui em duas partes, certo? E chamar isso aqui de tempo de subida, e aqui você tem um tempo de queda. TS subida, né? Faz uma legendinha aí. TQ, queda. Então o tempo total é o tempo de subida mais o tempo de queda. Ah, professor, então quer dizer que se ele levar 2 segundos, se ele levar 30 segundos para subir, ele vai demorar mais 30 segundos para descer, exatamente, e o tempo total vai ser de 60 segundos, 1 minuto. Maravilha, é isso aí mesmo, certo? Então aqui está pronto. Aqui é movimento uniforme, né? A gente não precisa se preocupar, correto? Agora, verticalmente, ó, verticalmente, nós temos um movimento uniformemente variado, correto? E esse movimento uniformemente variado, quando o movimento é uniformemente variado, eu já vou pensar na equação horária do movimento, que é A sobre 2, correto? Maravilha? A equação do movimento uniformemente variado. Se não sabe esse quesito, volta lá na aula de movimento uniformemente variado, né, estuda novamente. Essa parte de física é sequencial, não dá para estudar separado. Tá certo? Então, essas aulas são sequenciais, tá certo? Então, se você não entendeu as aulas, começa lá do começo e vem assistindo. Bom, o que nós podemos fazer? Nós vamos considerar a subida, correto? Como sendo A igual a menos G. Ah, Luiz Caio, mas por que menos G? Porque a subida, a velocidade, ele vai subindo, 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 ele sai com a velocidade V0 e vai chegar numa altura máxima igual a zero. Sai com a velocidade VO, né? Desculpa, diferente de zero,
Tá? Ele sai com uma velocidade diferente de zero e vai chegar lá em cima com uma velocidade igual a zero. Então, automaticamente, o movimento de subida, ele é retardado. Ele vai diminuir os valores da velocidade. Então, eu tenho que considerar, na subida, a minha aceleração como sendo menos da gravidade. Não sei se vocês sabem, né? Nossa gravidade é sempre 10 metros por segundo ao quadrado por convenção. Ó, alunos, é o seguinte, o vestibular, ele tem colocado que tipo de gravidade que ele está pedindo, tá certo? Ele sempre fala, adote gravidade igual a 10. Gravidade nossa hoje, né, na atmosfera terrestre é 9,8, mas ele fala, adote gravidade igual a 10. Se ele não falar nada, ou é porque, se ele não falar nada, pode ser porque ele esteja pedindo essa aceleração da gravidade, mas geralmente ele coloca adote igual a 10, tá? Mas a nossa aqui eu vou colocar como se não tivesse 10. Estou colocando 10 aqui, mas nós vamos manter menos g, correto? Então, o Luiz Caio, quer dizer que esse S aqui pode ser a altura do movimento? Sim, com certeza. Ah, professor, então se ele sai do chão, eu posso considerar meu espaço inicial igual a zero, professor? Sim, meu espaço inicial é igual a zero. Ah, legal, legal. E quem vai ser meu VO? Professor, como nós estamos falando do movimento vertical, que é o movimento uniformemente variado, ele sobe verticalmente com a componente VOY da velocidade. Correto? Alunos, no começo é meio confuso, depois você vai fazendo, pega a prática. Nós vamos resolver 2 exercícios aqui, você vai ver que vai ser moleza. Então ele sobe com a componente VOY. É ela que é a velocidade inicial dele. Então aqui eu vou com VOY vezes T. Mas, no lugar do A, eu vou colocar a minha aceleração da gravidade menos g t ao quadrado sobre 2. Ah, professor, então quer dizer que o meu H, a minha altura, vai ser VOYT menos gt ao quadrado, olha só, sobre 2? Sim, eu posso partir desse pressuposto. Eu não gosto, tá? Eu não gosto de dar fórmulas prontas. Legal a gente ir construindo assim, correto? Então vamos lá. Então daqui, qual que é a outra fórmula que eu tenho no movimento uniformemente variado? No movimento uniformemente variado, VY é igual a VOY mais AT, não é isso? Isso me gera um VY igual a VOY menos GT da gravidade. Alunos, ele não vai chegar lá em cima com a velocidade final igual a zero, na altura máxima? É zero, não é? Então eu posso trocar isso aqui, eu posso trocar isso aqui como sendo zero igual a VOY menos GT. Olha só que maravilha. O meu VOY, passa para lá, passa para cá, é igual a GT. Ah, então quer dizer que o meu tempo de queda é igual a VOY dividido pela gravidade? Sim. Imagina que ele saia com a velocidade vertical, VOY, 20 metros por segundo, inicial. Correto? Tempo de queda não, né? Aqui é tempo de subida, alunos, perdão. Tempo de subida. Aqui vai ser igual ao tempo de queda, mas tempo de subida. Vamos lá. Vamos fazer uma palhinha aqui, vamos fazer uma discussão aqui sobre esse tempo, tá? Tempo de subida, perdão. Se ele sai com uma velocidade, uma componente horizontal da velocidade igual a 20 metros por segundo, e a nossa gravidade for 10, 20 dividido por 10 vai dar 2 segundos, ele vai demorar 2 segundos para chegar lá em cima. Ah, então vai demorar 2 segundos para descer. Então isso quer dizer, professor, que ele vai demorar 4 segundos para cair aqui no ponto B? Com certeza, alunos, com certeza. Isso num sistema conservativo, tá? Não estou considerando resistência do ar, não estou considerando chuva, né? Pode ser que esteja chovendo, ele faz isso ao ar livre, vai comprometer o resultado do experimento, realmente. Tá? Nós estamos falando assim, livre das ações de forças dissipativas, atrito e resistência do ar, correto? Então, nós temos essa situação aqui, ó. Maravilha? Isso aqui são 2 pontos tranquilos de ser resolvido. Agora, veja bem, a gente sabe que o nosso VOY, ele é em função de seno, tá? Correto? Seno vezes VO, a componente vetorial da velocidade, correto?
O nosso VOX é a mesma coisa. Ele é em função da velocidade vetorial em função do cosseno aqui, ó. Certo? Ah, Luiz Caio, então a gente pode escrever então, né, o alcance. Ó, a gente pode fechar aqui, ó. Vou fazer até de uma cor diferente. Nós podemos fechar aqui o alcance como sendo VO, módulo de VO, vezes o cosseno do ângulo θ de inclinação. Verdade. Imagina que o cosseno seja de 60 graus. Cosseno de 60 graus é meio. Você joga ele com uma velocidade inicial de 10. Qual vai ser o alcance? 10 vezes cosseno de 60 vezes meio dá 5. 5 metros de alcance. Verdade, professor? Verdade. Livre de forças dissipativas. Então aqui tá fechado. Agora, eu preciso escrever os livros didáticos convencionais de física do ensino médio, traz essa altura, certo? Traz a altura em função da componente vetorial velocidade. E ela vem acompanhado com as funções trigonométricas seno e cosseno. Então a gente precisa escrever isso em função dessa velocidade inicial ali, correto? Anotaram aquela parte? Vou manter o desenho e vou fazer a transformação dessa forma, vou transformar essa fórmula, né? Vou escrever essa fórmula em função da componente de velocidade das funções trigonométricas. Vamos lá? Então alunos, como uma receita de bolo, tá? Ó, vamos pegar essa altura aqui, ó, né? Essa fórmula da altura. S é igual a VO YT menos GT ao quadrado sobre 2. Lembrando vocês que o GT, né, eu coloquei menos GT por considerar a subida como sendo negativa aqui, correto? Maravilha. Essa aqui é a subida da altura máxima. Veja bem, tá? Que o meu T, quem é o meu T? Olha lá, ó, o meu T é o VOY, ó, veja bem. O meu GT aqui, ó, G vezes T, ó, G vezes T, é o meu VOY, tá certo? Então, no lugar aqui, ó, vamos lá, ó, veja bem, H é igual a VOYT menos G vezes T, aqui é T ao quadrado, certo? G vezes T dividido por 2, ó o meu VOY aqui, ó, ó o meu VOY aqui, ó, maravilha, né? Então, vamos lá. Aqui, H é igual, vamos lá, no lugar disso aqui, vou colocar VOY, então VOYT menos VOY vezes T sobre 2. Veja bem, alunos, VOY aqui, de acordo com a equação horária da velocidade, é G vezes T, correto? Maravilha, olha lá, ó, fiz a conversão, zerei, montei, tá lá, ó, tá aqui, ó, VOY, no lugar desse GT aqui, ó, tá vendo? Coloquei VOY. Tirando MMC, multiplicando de cima pelo de baixo, tal, eu vou ter o que aqui? Eu vou ter 2 VOYT menos VOY vezes T dividido por 2. Essa diferença vai me dar VOY vezes T dividido por 2. 2 VOYT menos 1 VOYT dá VOYT. Maravilha, não? Olha o que vai virar isso aqui, alunos, ó. Veja bem, vou trazer aqui na parte de baixo aqui, tá? Recapitulando. O meu VOY, lembra quem era o meu VOY? Vamos escrevê-los aqui, ó. Ó. Quem era o meu VOX? Quem era o meu VOX? O módulo de VOX, né? Módulo de VO vezes cosseno do ângulo θ, lá. Correto? Reescrevendo. Quem é o meu VOY? Quem é meu VOY aqui? Módulo de VO vezes o seno do ângulo θ. Maravilha. Correto? Então, no lugar desse VOY, eu vou colocar o módulo de VO vezes seno θ. Não é? Correto? Então, a minha altura H, ó, veja bem, a minha altura H vai ficar VO
vezes seno θ vezes o tempo dividido por 2. Tá aqui, ó. Ó, vou escrever ela bonitinha aqui para você, ó. Ó, a altura H é VO vezes o seno do ângulo θ vezes T dividido por 2 aqui, ó. Aqui é vezes, tá? Fechado. Maravilha, fechado. Tá aí, ó. Correto? Essa altura, ela está sendo escrita em função do tempo de subida. Correto? Esse tempo aqui é o tempo de subida. Esse T aqui, tempo de subida. Correto? Subida aqui, ó. Pra você fazer uma legendinha aí em casa. E em função da velocidade inicial, do vetor velocidade inicial. Correto? Maravilha, né? Tranquilo. Bom, agora, né, eu tenho o fator tempo. Aí você pergunta, ô Luiz Caio, né, eu vi uma outra fórmula da altura em função de VO, tinha VO ao quadrado, tinha umas coisas lá, professor, né, não era descrito dessa forma. Eu vou fazer a conversão dessa forma para uma outra forma, mas não em função do tempo, tá certo? Em função da gravidade e em função de VO. Essa aqui está em função do tempo, ó. Essa aqui você pode utilizar, correto? Ah, demorou 20 segundos para subir, né? E com um ângulo de 30 graus, uma velocidade inicial, vetor velocidade inicial de 20, correto? Então, nós vamos fazer desse lado aqui, vamos fazer a conversão daquela forma, dando continuidade a esse assunto. Vamos lá? Bom, alunos, o que a gente tem, né, do movimento uniformemente variado? Nós temos a equação do espaço, né? A equação do espaço, que é S igual a SO mais VOT mais AT ao quadrado sobre 2. Nós temos a equação Torricelli, né? Ó, mais 2 vezes A vezes delta S. E nós temos V igual a VO mais AT. Correto? São as 3 equações do movimento. Eu não gosto desse nome de fórmula, depois vocês vão saber por quê, tá? Quando se fala fórmula, dá um nó na garganta, né? Porque acredita-se que existe um procedimento padrão para resolver todos os exercícios de física. Basta aplicar a fórmula e acabou, tá resolvido o problema. O aluno, ele não tem que ler, ele não tem que interpretar, ele não tem que enxergar o movimento, tá certo? Eu não gosto muito desse termo não, mas vamos lá. Agora nós vamos escrever a altura em função de uma outra equação, muito comum também no ensino médio, tá? Bom, o que nós temos aqui, né? No movimento uniforme a gente tem essas 3 equações, né? Tranquilo, nós estamos falando o movimento de subida. Aí você pergunta, ô Luiz Caio, mas por que você está considerando o movimento de subida? E o de descida? É a mesma coisa. A diferença é que ele vai começar com a velocidade inicial 0 e vai chegar com a mesma velocidade com a qual ele saiu aqui. Então não se preocupe tanto com isso no momento. Se você conseguir calcular o movimento da altura máxima de subida, depois o de queda você vai usar os mesmos procedimentos, tá certo? Então eu vou pegar aqui, ó, partindo daqui, né? Ó, partindo dessa equação aqui, perdão, eu vou escrever a minha equação da altura. Minha equação da altura é VOY menos GT ao quadrado sobre 2. Correto? VOYT aqui, ó, T, VOYT. Bom, o que eu quero tirar daqui? Eu quero tirar o tempo, não é verdade? Nós temos aqui uma velocidade VY igual a VOY mais gravidade, menos, né? Agora o nosso A aqui é menos G. Então, menos GT, correto? Aí nós descobrimos que aqui é 0, VOY menos GT, passa para lá, passa para cá, né? VOY, então o meu tempo é VOY sobre G, tá aqui, ó. Tempo de subida, que também é igual ao tempo de queda, tá aqui, correto? Maravilha. Eu vou tirar esse tempo aqui e substituir por isso, correto? Como que vai ficar? H é igual a VOY vezes, ó, no lugar disso aqui, VOY sobre G menos G vezes, olha lá, ó, VOY sobre G, aqui está elevado ao quadrado, sobre 2, ó. Olha lá, ó. No lugar do T eu vou colocar essa equação. Então nós vamos ficar com H igual a VOY ao quadrado sobre G,
Olha só. Menos G vezes VOY ao quadrado dividido por G ao quadrado sobre 2, ó. Tudo sobre 2. Maravilha, não? Vamos lá. Isso é igual a VOY ao quadrado sobre G menos o G aqui com o G ao quadrado, eu vou cortar, vai ficar um G aqui, ó. Simplificação. Então nós vamos ter o que aqui? Aí multiplica os extremos e os meios, que é matemática, hein? Continha básica. VOY ao quadrado sobre 2G. Olha que maravilha. Tirando o MMC, fazendo conta, fazendo algebrismo, eu vou ficar com 2, veja bem, 2G aqui embaixo, né? É o MMC. 2VOY ao quadrado menos VOY ao quadrado. Olha que maravilha. 2VOY ao quadrado com menos VOY ao quadrado vai me dar VOY ao quadrado sobre 2G. Mas quem é meu VOY? Ah, o meu VOY é o VO vezes o seno. Então, isso tudo ao quadrado vai me dar o quê? VO ao quadrado vezes seno de θ ao quadrado sobre 2G. Essa é a fórmula da altura, a equação da altura. Eita, força do hábito. Não gosto, mas falo, porque né, tá todo mundo falando. Nem tudo que você faz né, é o que você gosta de fazer. Às vezes você faz por força do hábito ou por obrigação. Mas olha aqui, ó. Tá aqui, ó. Então nós podemos dizer que a altura, ó, você pode usar o fator tempo, correto? Vamos escrever aqui, ó. A altura pode ser dada por H, VO, vezes seno de θ, vezes T, sobre 2, tá? Isso é quando eu estou usando o tempo, equação horária do tempo, correto? Isso aqui é uma equação, ó, horária. E você pode, né, vou escrever aqui com uma cor diferente aí. Se vocês não enxergar, vocês testem nos comentários. Ô professor, aquele giz lá que o senhor fez, estava ruim de enxergar, ó. Vou escrever aqui, ó. A altura H pode ser VO ao quadrado vezes seno ao quadrado de θ sobre 2G. Tá aqui, alunos, ó. Olha lá, ó. Notem aí. Professor, posso notar isso aí e usar sempre? Pode, sem problema. Agora, finalizou. O que eu quis mostrar para vocês com essa aula, alunos? O que eu quis mostrar para vocês? Vamos ver se vocês adivinham. Veja bem, por isso que eu gosto de bater papo, trocar ideia, parar, ir devagar, sabe, conversar, porque o aluno, ele perde a noção do conhecimento, ele fica atrás de fórmula, fica o ensino médio inteiro, faz 3, 4 anos de cursinho e não sai sabendo física. Não sai conhecimento físico. Por quê? Porque ele perde, ele quer tanto resolver o exercício, ele perde o conhecimento. Não existe fórmulas, aluno. Não existe fórmula. A fórmula é só essas duas, ó, aqui, ó. Correto? Ah, nossa, apareceu uma nova fórmula aí com seno por cima. Não. Essa fórmula aqui, simplesmente, ela foi transformada nisso, baseado nas decomposições dos vetores. Essa fórmula aqui, essas duas fórmulas que você viu aqui, que você acha que é diferente, nada mais é que essa fórmula aqui e essa aqui, ó. Tá certo? Então, o que eu quero mostrar para vocês é que todas as fórmulas de física podem ser convertidas em novas fórmulas. Às vezes você vê um caminhão de fórmula no livro didático, nada mais é que transformações, né? Equações, algebrismo aí, né? Conversões algébricas de números e variáveis para produzir outras formas, só para facilitar, entendeu? Então, o cara que escreveu o artigo científico, que fez o experimento, ele queria facilitar, ele queria calcular aquilo ali de um jeito mais fácil. Ah, eu tendo a velocidade, eu pego o ângulo ali, coloco e multiplico e divido por 2 vezes a gravidade, eu tenho um resultado. É isso que os caras querem. Correto? Agora, se você esqueceu essa fórmula, o que eu aconselho? Parte desse princípio. Parte desse princípio. E começa a substituir, ó. E começa a fazer a conversão das fórmulas. Você vai chegar nela rapidinho. Não tem problema. Entendeu? O que não pode é você tentar querer decorar isso. Ou você faz vários exercícios e atinge a maturidade, né? Com práticas. Ou você
começa do básico e vai escrevendo. Isso aprimora o conhecimento. O que você tem que entender é o seguinte, o movimento balístico, né, que é chamado lançamento oblíquo, correto? Ele tem duas componentes, uma componente vertical, uma horizontal. A componente horizontal segue o movimento uniforme, a componente vertical segue o movimento uniformemente variado. A equação do movimento uniforme é S igual a SO mais VT, e a equação do movimento uniformemente variado é S igual a SO mais VOT mais AT ao quadrado sobre 2. Considerando gravidade menos G na subida, porque o movimento é retardado, a velocidade vai diminuir, correto? E considerando o movimento acelerado na descida. Veja bem que essa altura aqui é a altura máxima, tá? É máxima, ó, vou escrever aqui para você entender, máxima. Quando ele pedir altura máxima, é isso aqui, ó. Você pode usar uma com tempo, outra sem tempo. Maravilha? Vamos fazer 2 exercícios para você ficar craque nisso? Vamos lá?